Paz e graça, povo de Deus. Bom dia! Hoje nós estamos em euforia, amém? Com essa cantata. Glória a Deus por isso. Nós vamos ler a palavra de Deus que está lá em Isaías 9, os versículos 1 ao versículo 7. Amém? Muito obrigada. E a palavra do Senhor diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Pai, nessa hora, nós colocamos o nosso coração à tua disposição. Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nós nessa manhã, de iluminar os nossos olhos espirituais, de trazer discernimento, de nos trazer a consciência das promessas de Cristo reveladas, ó Deus, para nós. De trazer, ó Pai, a nós a sabedoria, para que possamos receber revelação divina a respeito da Tua vontade, ó Deus, sobre as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, venha nessa manhã jogando luz nas trevas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Assentado mesmo, coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma confissão de fé. Repita assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nessa manhã, eu confesso que serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso
que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a indescritível, a indestrutível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós precisamos falar a respeito daquilo que nós cremos. O tema da nossa cantata esse ano é a luz nas trevas. E essa passagem de Isaías que nós acabamos de ler, ela foi escrita de 740 a 700 anos antes de Cristo. E nós lemos que fala sobre a terra de Zebulon e Naftali, que era no norte de Israel. E nós entendemos ali, estudando um pouco o contexto dessa passagem, nós compreendemos que Zebulon e Naftali sofreu porque foi invadida pelos assírios, que levaram muitos de seus habitantes para o cativeiro. E então nós avaliamos e vemos que era um contexto de humilhação, de opressão e grandes trevas. No contexto espiritual, essas regiões geográficas podem retratar um símbolo da condição humana que está em trevas e precisa de luz. Em sua nota sobre essa passagem, o teólogo Warren Wiersbe fala que o profeta foi além da primeira vinda de Cristo. O profeta nessa passagem, ele foi além do nascimento de Cristo, ele foi além da primeira vinda de Cristo. Mas ele retrata também a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino da justiça do Senhor. Amém? E como nós ansiamos por essa segunda vinda, amém, meus irmãos? Nessa segunda vinda, nós sabemos definitivamente que a luz dissipará as trevas para todo o sempre. As trevas e as suas obras não mais existirão, pois elas estão com seus dias contados. Aleluia por isso, amém, meus irmãos? A profecia do nascimento de Jesus está repleta de promessas e benefícios espirituais para o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? E eu tenho refletido muito nisso, porque nós fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, ser mais que vencedor significa que nós andamos também como vencedores no nosso dia a dia. Mas por que alguns não conseguem desfrutar disso? Porque não se apropriam das promessas de Deus para a sua vida, por falta de conhecimento. O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E só tem uma forma de você adquirir conhecimento. Como? Buscando. O povo de Deus precisa buscar conhecimento. Nós precisamos ter nos nossos corações as promessas de Deus para nós, com clareza, com discernimento, porque se você não tiver clareza e nem discernimento das promessas que Deus tem para a sua vida, você vai viver como os outros.
Você que foi chamado para viver na luz, se você não viver, não tiver clareza das promessas que Deus tem para você, você vai viver como qualquer pessoa. Como aqueles que estão nas trevas, que não têm discernimento, que não consegue discernir e não, por isso não anda nas promessas de Deus. Amém? E a profecia do nascimento de Jesus, então, está repleta dessas promessas. E nós vamos destrinchar algumas, porque nós não vamos conseguir hoje aqui, nessa cantata, destrincharmos todas as promessas que está nesse trecho. Mas nós vamos caminhar e descobrir e nos apropriarmos dessas promessas. Amém, meus irmãos? O Senhor tem me constrangido sobre as promessas. Como nós, às vezes, ficamos alheios às promessas de Deus. E passamos... vamos vivendo o dia a dia alheio a isso, mas nessa manhã e nesses dias, você vai buscar mais clareza, amém? A respeito das promessas de Deus, amém? Então, a primeira promessa que nós encontramos nessa profecia a respeito do nascimento de Jesus, a luz nas trevas, foi a promessa de sermos luz. O versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora olha que tremendo. Em Mateus, 700 anos depois, Jesus faz menção dessa profecia. A palavra menciona essa profecia novamente. Lá em Mateus, no capítulo 4, 16, 17, os versículos dizem: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em João 8, 12, a palavra diz: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Vou ler novamente. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Onde ilumina bem todos os que estão na casa. Guarde essa ênfase. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus é a luz do mundo. E nós que o seguimos não andaremos mais nas trevas, porque nós já fomos transportados das trevas para o reino do seu Filho amado. E agora nós passamos a viver na luz. E passamos também a ser a luz deste mundo. Por quê? Porque nós herdamos a natureza do Filho. Se Jesus é luz,
a luz habita em nós. Agora, já não sou eu mais quem vivo, mas Ele vive em mim. Então agora eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E você foi chamado não para ficar escondidinho, mas para deixar a luz de Cristo brilhar por onde você passar. Por onde você passar. Vamos fazer uma declaração de fé. Levante a sua mão. E com voz de vencedor, hein, meu irmão? Com voz de quem está se apropriando dessa promessa. Vamos declarar: eu tenho a luz e vivo na luz. E por isso tenho a promessa de ser luz para iluminar todos da minha casa e outros também, para que vejam as minhas boas obras e glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Eu declaro, agora sou eu declaro, aleluia, é bom demais ser família, gente. É bom demais. Mas eu quero declarar que as pessoas que vão conviver ou que convivem com você vão chegar para você e vão dizer: verdadeiramente eu vejo Deus em você. Você é diferente. Eu vejo a luz em você. Enquanto eu estava preparando esse esboço, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu me submeti a uma vaga de emprego, quando eu morava em Belo Horizonte. E era uma vaga de emprego que eu queria muito, meus irmãos. Eu queria muito aquela vaga. Eu estava orando e eu estava vencendo as etapas, então, de contratação. E eu fui informada que eu tinha então uma consulta marcada com um oftalmologista. Fazia parte do processo seletivo. E eu me lembro que eu orei muito por esse médico. Eu falei: Senhor, ilumina esse médico, ilumina o coração dele, porque eu estava muito preocupada. Eu estava enfrentando uma conjuntivite já há muitos dias. Eu já tinha quase mais de mês, na verdade, meus irmãos, de tratamento. Eu já tinha experimentado vários colírios e não estava sarando. E a última consulta, o médico falou para mim: olha, é capaz que se esse aqui é o último colírio, eu lembro até hoje, se esse colírio não funcionar, nós vamos ter que fazer uma raspagem no seu olho. É como se fosse uma cirurgia. Gente, e aí de repente, no meio desse tumulto ali, chega a notícia para mim que eu ia ter que passar por essa consulta oftalmológica. Vocês estão entendendo o drama do meu coração? Como que eu estava? E era algo, gente, que eu falei: meu Deus, essa consulta não é possível, essa consulta pode me derrubar. Eu já estava passando ali por todos os processos, eu estava vencendo as etapas. Mas eu tinha uma fé. E eu lembro que no dia anterior, na noite anterior, eu me ajoelhei. E eu comecei a orar por esse médico, que eu não sabia quem era. Eu falava: Senhor, eu não sei quem ele é, mas o Senhor é o médico dos médicos. Ilumina o coração dele, porque quem vai dar esse laudo final é o Senhor. Gente, orei, dormi e descansei. Quando foi no dia seguinte que eu entro no consultório dele, eu entrei, gente, com um ar assim de vencedora. Eu já tinha orado, já tinha declarado. E meu olho, deixa eu te falar algo.
Meu olho nesse dia amanheceu. Eu lembro que quando eu acordei, eu abri os olhos não, só um abriu. Só esse aqui abriu. Esse aqui nem quis abrir. Eu fiquei assim, ó, com um olho aberto e o outro fechado. Tudo pregado aqui. O sangue de Jesus tem poder. Deus, eu já orei. Não vou ficar preocupada não. Passei um soro e fui. Estava do vermelho. Aí eu chego na sala desse médico de cabeça erguida. Porque nós andamos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E a luz estava em mim. E eu vou contar para vocês que segura. Quando eu entro na sala desse oftalmologista, de cabeça erguida, eu bati na porta, entrei e falei assim: bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Aí ele ficou calado, me olhando. Aí ele falou assim: pode sentar aí. E assim, sem muitas expressões. E aquilo ali deixa a gente, imagina você no meu lugar. De repente, esse homem vira para mim. Ele estava com um olhar assim, olhando para mim diferente. Ele vira para mim e falou assim: você é diferente. E eu fiquei meio sem graça, não falei nada. Só fiquei assim, né? E ele disse: você é diferente. Quando você entrou nessa sala, eu vi uma luz forte atrás de você. Eu olhei para ele e eu falei assim: essa luz, doutor, é Jesus. E ele falou: eu creio. Não temos a mesma religião, porque eu sou espírita, mas eu creio. Ele falou desse jeito. E aí, gente, nós começamos a conversar. E enquanto a gente conversava sobre Jesus, sobre os testemunhos, fui dando testemunho de Cristo. Fui desconstruindo as barreiras da religiosidade. E enquanto isso, ele foi examinando as minhas vistas. E o laudo final. Aí ele viu, me perguntou: você está fazendo o tratamento certinho? Eu falei: estou, doutor, já tem um oftalmologista me acompanhando, estou usando. E eu levei o colírio. Eu falei assim: esse aqui é o colírio que eu estou usando agora. Ó. Comecei a usar ontem. Aí ele me deu um envelope lacrado. Aí, gente, essa outra parte que eu vou falar agora, ninguém é perfeito, né? Porque era para entregar um envelope lacrado para a empresa. Mas eu entrei dentro do elevador, ó, apta para o serviço. Quem é que deu? Quem é que deu o laudo? Jesus, o médico dos médicos. Mas eu quero te falar que você foi chamado para ser luz. E a luz, ela dissipa as trevas aonde ela entra. Por onde você passar, meu irmão, a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. As pessoas serão tocadas. As pessoas vão ver a glória de Cristo. Amém? E uma das formas da luz brilhar através de você na vida dos outros é você testemunhando. É você testemunhar os feitos de Cristo. É você testemunhar os feitos de Cristo. Isaías nos descreve também outras promessas que viriam com o nascimento de Jesus. Continuemos então para a segunda promessa. A primeira promessa é que nós seríamos a luz do mundo. A segunda promessa é a promessa da multiplicação. Isaías 9:2
e versículo 13, início diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo. Declare comigo, com o mesmo espírito de fé, amém? Declare comigo assim: eu tenho a luz, e vivo na luz, e por isso tenho a promessa da multiplicação. Amém? O povo de Deus vai multiplicar. Nós vamos crescer, porque é uma promessa. E eu quero te dizer, se Deus te fizer uma promessa, Ele vai sustentar essa promessa. Ele vai sustentar. Meus irmãos, ontem mesmo nós estávamos conversando isso. Ao sair de uma confraternização, como Deus tem multiplicado o seu povo. Como nós vemos as igrejas em Uberlândia crescendo. A promessa da multiplicação está sobre as nossas vidas. E o povo que multiplica, o povo que cresce muito, ele avança conquistando territórios, conquistando propriedades, conquistando terras, conquistando o mercado, conquistando a política, conquistando todas as esferas da sociedade. Nós fomos chamados para multiplicar, para crescermos. Existe uma promessa de multiplicação sobre as nossas vidas. Os casais, não tenha medo de multiplicar. Ali, ó, a família ali, ó, no quarto já, ó. Amém? 4. Fala, essa bênção está sobre nós, irmão. Fala aí, irmão. Aleluia, aleluia, Jesus. Gente, os muçulmanos estão multiplicando. As famílias têm muitos filhos. Porque eles sabem que na multiplicação eles conquistam. Não tenha medo, aquele que fez a promessa, ele sustenta a promessa. Vai ter prosperidade para sustentar os 4 filhos. Vai ter, família, vai ter prosperidade para sustentar. Amém? Amém. Terceira promessa. A promessa da alegria. Versículo 13. E aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Amém? Então o versículo está trazendo a promessa da alegria. Declare comigo com voz de vencedor: eu tenho a luz. E vivo na luz. E por isso tenho a promessa da alegria. Meus irmãos, nós somos o povo da alegria. Nós passamos pelas provas da vida dando glória a Deus, nos fortalecendo, dando glória a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o fim é de triunfo, o fim é de vitória, porque nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E nós estamos debaixo dessa palavra profética no ano de 2025, mas o ano da alegria, aliás, a palavra profética do ano da alegria, ela não termina em 2025, ela vai se perpetuar nas nossas vidas, porque é uma promessa eterna para nós. Amém, meus irmãos? Os anos proféticos, eles vêm para estartar em nós isso, para nos lembrar das promessas de Deus, amém?
Então nós estamos debaixo dessa palavra profética, dessa promessa. E por isso eu declaro que o seu Natal vai ser um Natal de alegria. Onde você estiver, você vai levar alegria. Você vai levar alegria essa semana lá no seu trabalho. Você vai levar alegria, sabe, para a sua família. Na noite da ceia, você vai chegar e o ambiente será iluminado, porque você é luz. E você vai contagiar a todos ali com alegria. Nada de chegar cabisbaixo, com ar de derrotado. Não, nós somos o povo que tem a promessa da alegria. Chegue alegre, contagie um ambiente que você está com a alegria. Abrace os seus familiares. Não permita que as obras das trevas divida vocês. Quais são as obras das trevas? Facção, discussão, fofoca, intrigas, brigas, divisão. E muitas vezes isso no Natal acontece. As discussões começam. Mas você foi chamado para ser luz, você vai iluminar, você vai levar alegria. Você vai, sabe, compartilhar dos testemunhos que Deus tem feito na sua vida, com espírito de humildade, e o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar ali nessa ceia de Natal. Aproveite a oportunidade. Ah, pastor, mas você não sabe como que é lá, como que é o Natal lá na minha família. É só pagode, não é pragode. É só pagode. É funk. É aquele Natal. Mas você foi chamado para estar ali. É a sua família. Você não pode entregá-los, deixá-los nas trevas. Chegue lá com alegria, faça a diferença, ame todos. Ame todos. Derrame amor. Sirva sempre com alegria. Amém? Quarta promessa, a promessa do descanso. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Declare assim comigo: eu tenho a luz, e vivo na luz, e por isso eu tenho descanso, porque o meu jugo foi quebrado. Não tenho mais peso na minha vida. Você pode declarar isso com fé, porque o seu jugo, o que era pesado demais para você carregar, Jesus carregou. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, os nossos pecados. Ele levou, Ele carregou para que hoje eu e você pudéssemos ser livres e pudéssemos viver no descanso. Porque carregar fardo cansa. Carregar fardo aprisiona. Carregar fardo traz depressão. Mas nós vivemos debaixo de um jugo suave. Porque Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você achar que está pesado demais, declare isso. Fala: peraí, não. O meu jugo é suave.
Meu fardo é leve. Deus tem descanso para mim. Amém? Quinta promessa. Essa você vai gostar muito também. A promessa de vencermos as nossas guerras. O versículo diz: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Declare comigo: eu tenho a luz, e vivo na luz, e por isso as minhas guerras já estão vencidas. Aleluia! A bota e a roupa revolvida em sangue fala de guerra. E nós ainda temos de lutar nessa vida, amém, meus irmãos? Os irmãos entendem isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo nós ainda teremos de enfrentar algumas guerras, mas enfrentem com ânimo. Mas esse versículo nos faz uma promessa: que haverá um dia em que não teremos mais de nos vestir para guerrearmos. A bota e as roupas de guerra serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, serão consumidas, porque naquele dia nós não precisaremos mais delas. Nós não precisaremos mais das roupas de guerra, e virá a paz sem fim. Então as nossas guerras terão um fim, e esse fim é de triunfo. E o versículo 6 diz: por quê? Porque ele vai explicar por que nós temos acesso a essas promessas, porque essas promessas de Deus foram liberadas para nós. O versículo 6 conclui explicando então: porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu, meus irmãos, está revelando a humanidade de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Um menino nos nasceu, está nos apontando para a humanidade de Cristo, aquele que era Deus. Ele desceu de uma forma sobrenatural, por meio de um grande milagre. O Natal também é um tempo de milagre. Jesus, o próprio Deus, se encarnou. E o Filho de Deus agora estava dentro de um ventre de uma jovem virgem. E ele nasceu, um bebezinho. Tem algum bebê aqui nessa manhã? Tem algum bebezinho aqui? Os pais passando vergonha na gente, né? Tem algum bebê? Não. Mas você já parou para pensar que Deus, o Verbo, o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem a eternidade, aquele que é a eternidade, foi tão humilde a ponto de vir como um bebê e ficar totalmente dependente da humanidade? Era necessário que isso acontecesse.
E a Bíblia também diz, a passagem diz: um filho se nos deu. Um filho se nos deu, aponta, revela para a divindade de Cristo. Ele, o Filho de Deus. E o versículo continua dizendo: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E a passagem conclui dizendo: o zelo de Deus. Sabe, o zelo do Senhor, o amor do Senhor por você e por mim fará isso. Todas essas promessas estão liberadas para nós, porque a luz nasceu e dissipou todas as trevas. A profecia do Natal de Cristo, se coloque de pé. A profecia do Natal de Cristo, ou seja, a profecia do nascimento do nosso Senhor Jesus, nos traz promessas maravilhosas que podemos tomar posse nessa manhã. No entanto, o nascimento de Cristo nos leva à promessa da sua morte, porque o nascimento de Cristo, Ele nos leva à morte dele, para nos dar a vida eterna e nos tornar luz para esse mundo. Hoje você pode ser luz, porque a luz veio habitar em você e te dar a vida eterna. Será que você pode louvar o Senhor com esse cântico? Vamos declarar: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Você não precisa mais temer, porque Ele é sua luz. Direito a essas promessas? Quem tem direito a essas promessas? Eu, aleluia. Todos aqueles que são filhos de Deus. E a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não tem certeza que você é filho de Deus, você precisa fazer a oração da confissão. E essa oração te salvará. E você passará a ter essa convicção de que você é filho
de Deus. Coloque a mão no seu coração. Ore agora comigo dizendo: Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada e o meu coração se encheu de fé. Por isso eu abro a minha boca e confesso que creio de todo o coração que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha vida. E eu, Senhor, que estive em teus caminhos, tive acesso às promessas, mas me afastei. Nessa manhã, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito e sou luz, porque tu estás comigo. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o teu filho está de volta, em nome de Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa manhã que deseja confirmar essa oração. Levante a sua mão que nós vamos orar por você aí onde você está. Nós queremos orar e nós queremos, no nome de Jesus, declarar que as trevas não mais terão efeito sobre a sua vida. Levante a sua mão e nós vamos orar por você no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós declaramos salvação, Senhor. Declaramos a tua vida. Declaramos a tua redenção. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, depois dessa palavra, o Natal é quarta-feira, não é isso? De quarta para quinta, você vai chegar no seu Natal, lá na sua família, na sua reunião, com quem está cheio de promessa, com quem é luz. O pisca-pisca vai perder o brilho dele diante da luz de Cristo na sua vida. E você vai fazer diferença. Você vai amar. Sabe aquele parente que você não conversava mais? Essa é a hora de Deus para você. Porque Natal, nascimento de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem estava lá com ele? A mãe, o pai. Depois chegaram as visitas, os pastores, os reis. Mas Natal fala de família, não é verdade? Ah, quer dizer que eu não posso passar com amigos? Não, os amigos chegaram depois, não foi? Você pode passar sim com seus amigos. Mas eu quero te dizer que é um tempo de você ministrar na sua família. Você que nunca abriu a boca para testemunhar de Cristo, nesse Natal, separe um versículo. Fale aqui, vou dar a colinha para você, Isaías 9. Leia os versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Declare essa palavra profética lá e conte um testemunho do que Jesus tem feito na sua vida. E se você sabe o que vai acontecer, já aconteceu isso comigo. Mesmo ao som de música sertaneja, vai haver um silêncio. Você vai ver eles baixando o som, desligando a televisão, porque eles estão sedentos. A quem enviarei, diz o Senhor? A quem enviarei? Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor habita em mim, conta comigo. Eu vou abrir a minha boca, eu vou vencer a minha timidez. Meus irmãos, vai acontecer isso, e eles vão ouvir. E ainda que aparentemente
o volume da TV volte a ficar alto, as músicas mundanas voltem a tocar. A palavra foi liberada e ela não voltará sem que antes se cumpra o dever, se cumpra aquilo que ela precisa na vida dos seus familiares. A sementinha foi lançada e aos poucos você vai regando e Deus vai levantando outros para regar, e daqui a pouco a árvore brota, e aí daqui a pouco ele vai te ligar: olha, domingo passado eu estava na igreja e eu recebi Jesus. E a sementinha, você que brotou, você que colocou, aliás, Deus fez brotar. Amém, meus irmãos? Temos mais alguns avisos? Então é somente isso. Diga comigo: a luz de Cristo habita em mim, por isso eu sou a luz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Vão na paz do Senhor. Tenham um feliz Natal. Deus abençoe.